Olá, sou João Gabriel, bolsista PIBIC, CNPq, e o título da minha pesquisa é Política e Estado, reflexões sobre direito, ética e paz à luz da filosofia cosmopolita de Kant. Pesquisa esta orientada pela professora Zilmara de Jesus Viana de Carvalho, professora do Departamento de Filosofia. A moral no pensamento político de Immanuel Kant constitui-se de princípios puros da razão, portanto universais e necessários. O direito e a ética são partes da moral, que significa dizer que ambos são possuidores das referidas leis a priori, sendo distintos apenas quanto à sua forma de obrigação, considerando que no plano do direito basta que as ações correspondam às leis, caso que são denominadas de jurídicas, e a ação em conformidade com essas, chamadas de legalidade. Já no âmbito da ética, as leis servem de fundamentos determinantes da ação, e a conformidade da ação com tais leis implica imoralidade. O objetivo geral é analisar a relação entre o direito e a ética na proposta do cosmopolitismo kantiano, considerando-se tal relação como condição necessária para a superação da barbárie, o desenvolvimento da humanidade, da fundação e produção da paz. Os objetivos específicos são apresentar o direito e a ética como partes da moral no pensamento de Kant, apontar a diferença entre ambos, destacar a importância da realização do Estado cosmopolita, do ideal de paz a ser perseguido em uma Constituição republicana tendo por base o direito público, e esclarecer de modo a superar a barbárie no ideal político, bem como explicitar as relações entre direito, ética e cosmopolitismo. A metodologia deveu-se à análise sistemática dos textos com base em uma leitura de cunho crítico reflexivo, tendo como norte interpretativo as obras do período crítico e pós-crítico. Ademais, o ponto nevrálgico do presente trabalho tivera sido as discussões estabelecidas entre os textos do autor e a tradição filosófica ocidental, no que se tende em seu viés da filosofia prática, isto é, a ética, o direito e a política. Tendo por base os resultados dessa pesquisa, podemos denotar que o sujeito kantiano é o da autodeterminação. Por isso, quer-se dizer que o fundamento de toda a natureza humana está pautado na liberdade, ou seja, na ausência de pressupostos ou leis que antevenham o fundamento da ação, senão aquelas da moral enquanto fundamento a priori da razão. Ora, o sujeito moral é aquele que age segundo as leis puras que a razão ordena, e não obstante configura o âmbito das leis internas como observa Kant. Tais leis, no entanto, não são outras coisas senão a própria essência da ética deontológica, a saber, o imperativo apodídico, que enquanto tal prefigura o mandamento da moralidade racional. Ao passo que as leis da razão são aquelas que regulam a ação humana tendo em vista o aprimoramento das disposições naturais e morais, faz-se necessário estabelecer normas jurídicas, direito, que regulem as relações humanas em sociedade. Portanto, ainda que distinta quanto às formas de obrigação, leis morais e jurídicas são indissociáveis e perfazem o desenvolvimento da história humana. Por fim, na concepção inaugurada por Kant, não só nas relações entre os homens, como também entre os estados, preferencialmente republicanos, as leis jurídicas, bem como as morais, tendem a regular o progresso social e político. Em face de conclusão, compreende-se que o legado filosófico erguido por Kant fora, e tem-se constatado isto, a base de toda a tradição que dele decorre. Assim, no que versa à sua compreensão da natureza humana, tendo em face o paradigma da antropologia prática, da ética, da moral e do direito, pode-se constatar que o status político do sujeito kantiano não constitui outro senão o do aprimoramento da própria natureza segundo as leis da moral e jurídica, ao passo que as relações entre os Estados obedecem à mesma lógica, fundados em uma federação de Estados livres. O desenvolvimento e a consumação deste trabalho são primorosos. Ao longo da pesquisa, fez-se possível a elaboração e a apresentação de trabalhos científicos em eventos nacionais e internacionais e, além disto, é claro, converteu-se em trabalho de conclusão de curso. Por fim, as referências desta pesquisa são as obras do próprio filósofo.